Vamos que vamos, porque o estudo não pode parar de maneira alguma. Saiu de um assunto, entra em outro. Qual é o outro, Jorge? O outro é aquele que você pode ter deixado esquecido lá no seu primeiro ano, no seu segundo ano ou até na sua oitava série. E a gente aqui, ó, vai buscar e coloca o assunto de novo diante de você. Na base! E na base vem com Física e o professor Paulo Baiense. Olá, eu sou Paulo Baiense, professor de Física. Vamos falar aqui um pouco acerca da mecânica e do funcionamento do universo. Quando a gente fala em mecânica, nós não podemos deixar de falar em Isaac Newton. Foi Newton que conseguiu, através das suas 3 leis do movimento, explicar o movimento dos planetas em torno do Sol. Mas de que maneira isso teria acontecido? Ora, você sabe muito bem que Newton tem 3 leis acerca do movimento. A lei da inércia, o princípio fundamental da mecânica, que diz que a força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração, e a terceira lei, a chamada lei de ação e reação. Com essas 3 leis e o desenvolvimento do cálculo na matemática, Isaac Newton conseguia explicar todo tipo de movimento conhecido na sua época. Pois bem, Newton aplicou essas 3 leis do seu movimento ao movimento dos planetas. E de que forma? Newton se baseou nas observações astronômicas de Kepler, que já tinha elaborado 3 leis acerca do movimento dos planetas em torno do Sol, e então ele conseguiu demonstrar a equação da gravidade, a chamada lei da gravitação universal. Newton afirmava que a força da gravidade existente entre o Sol e a Terra, ou entre planetas, ou entre até planetas e satélites, era diretamente proporcional ao produto das suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separavam. Com essa lei, Newton conseguiu descrever com muita precisão o movimento de todos os planetas em torno do Sol, o movimento da Lua em torno da Terra. Conseguiu explicar todo tipo de movimento. Você perguntaria, é essa a lei da gravidade? É essa a lei que fala do peso, da aceleração dos corpos que caem? Exatamente. É essa mesma lei que descreve o movimento de uma maçã que cai da macieira. É baseado nisso que você explica todo o movimento no universo, exceto a mecânica quântica. Obviamente que Newton não tinha a menor condição na sua época de explicar o movimento de partículas atômicas. Isso requer uma física mais aprofundada que só veio de fato a ser desenvolvida no século XX. Pois bem, a mecânica de Newton foi uma das obras mais fantásticas feita pelo homem. Extremamente respeitada, faz parte da chamada mecânica clássica. A mecânica de Newton, juntamente com o eletromagnetismo de Maxwell, eram a base de sustentação da física no final do século XIX, a chamada física clássica. Newton conseguiu explicar o movimento dos planetas em torno do Sol. Mas Newton não conseguiu explicar de que forma essa força da gravidade era transmitida. Na verdade, Newton nunca soube como essa força era transmitida. No seu livro Principia, ele chama bem a atenção para isso. Achava ser impossível alguém explicar a forma como a gravidade era transmitida. Sim. E foi Albert Einstein que, muito tempo depois, na sua teoria geral da relatividade, conseguiu explicar de que forma a gravidade era transmitida. Einstein, na sua teoria, introduziu o conceito da deformação do tempo e do espaço. Ele demonstrou que uma massa deforma o tempo e espaço em sua volta. E, desse modo, a gravidade é transmitida. Os corpos se aceleram. O movimento ocorre no universo. É isso aí. Um abraço a todos. A gente se vê.
Mecânica e funcionamento do universo. Foi aí o assunto que vai ajudar você a descortinar, né, muitos outros deste campo magnífico, que é o campo da física.